Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. Falamos diretamente dos estúdios da TV Com. No programa de hoje, estamos começando o período de férias escolares, meio do ano. Vamos conversar com um médico ortopedista, Dr. Maurício Sgarbi, que vai falar pra gente um pouco sobre os cuidados que temos que ter em casa e também fora de casa, pra gente não ter aquelas famosas e incômodas torções de tornozelo, quedas, fraturas, luxações. Dr. Maurício vai explicar o que é cada uma delas a partir de agora. Dr. Maurício Sgarbi, muito obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite de estar aqui no programa. Fico muito feliz de estar com você de novo aqui, Guto, mais uma vez. Eu estou aqui para ajudar no que for necessário, no que for útil, para tirar algumas dúvidas. Vai ser muito útil. Vamos começar primeiro explicando pra gente qual a diferença entre uma fratura e uma luxação. Bom, a fratura é quando quebra o osso mesmo. Fratura é quando o osso quebra. Muitas vezes o paciente fala assim, mas só trincou? Trincou ou quebrou? Quebrou ou fraturou? É tudo sinônimo. Fratura, osso fraturado, osso quebrado é quando você tem o trauma e olha, a gente vê a radiografia e vê que a parte óssea, ela realmente tem uma descontinuidade, né? Ou a gente vê a radiografia e vê os dois pedaços completamente separados, mas muitas vezes são traços menores que o paciente, é só um trincado no osso, mas tudo isso é fratura. Fratura é o osso, né? Ele quebra mesmo, né? Agora, a luxação é quando você tem a articulação desencaixa. Então, luxação é um problema grave, tá? A luxação ocorre quando os ligamentos daquela junta, eles rompem completamente. Então, a mais comum é a do ombro. O paciente faz um movimento traumático, esportivo ou não, e aí rompe os ligamentos e o ombro soltou o ombro, né? O paciente fala, na verdade é uma luxação. Desencaixou, extremamente dolorido, né? E você tem por mais uma outra coisa, são os entorces, né? Aí sim, os entorces, assim como as luxações, são articulares. Luxação é sempre articular e o entorce também. O entorce é quando você tem uma lesão ligamentar, o ligamento rompe só um pouquinho, né? Quando é um entorse mais simples, fica um pouquinho inchado, é muito comum no tornozelo, ou você tem uma ruptura um pouco maior do entorse, fica mais inchado, fica com equimose, né, o roxo, né, que aparece. Então, esses são os entorses, são as lesões ligamentares. E o ligamento, para o leigo que está nos assistindo, é uma espécie de um cabo de aço que nós temos para segurar toda essa composição. O ligamento é a estrutura que segura um osso com o outro mesmo, né? É uma estrutura muito firme, né? E ele serve para deixar tudo montado, né? Para ele não desarticular. Você tira os ligamentos, por isso que ocorre a luxação, rompeu o ligamento, desencaixa. Então é isso mesmo, o ligamento seria como cabos mesmo que prendem uma articulação com a outra. A dor é intensa, eu posso falar que eu já luxei o ombro, já luxei os dois ombros, a dor é intensa. Você tem uma sensação de que você foi cortado mesmo, alguma coisa arrancou de você. Que saiu do lugar realmente. O que você sente os ligamentos rompem naquela hora. Então a dor é muito intensa e você permanece com a dor intensa até o momento que ele volta para o lugar, que consegue se fazer uma redução. Então, alguns pacientes conseguem reduzir por conta própria? Alguns conseguem.
mas a maioria precisa ir até o hospital. Não é indicado, até porque pode haver um rompimento aí dos tendões, né? O problema... Dos ligamentos, perdão. É que o paciente, se ele está muito acostumado, já, o ombro dele já deslocou 5, 6, 10 vezes, ele até já sabe, olha, o meu ombro sai, eu faço um movimento, ele volta, aí ele vai. Agora, o que não pode é o paciente ele ter o problema, a luxação, e no local... né, outros começarem a puxar, ver se entra, porque pode levar a uma outra lesão, né? Então, é mais indicado procurar ajuda Na especializada, hora, um médico. socorro na hora. Luxação versus fratura. E tem a fratura exposta, que quando o osso, ele rompe a pele. Isso realmente, a definição é essa? Isso. Só que, olha, uma outra coisa que faz um pouco de confusão, né? Sempre que você pensa em fratura exposta, pensa que é necessário um ferimento muito grande e o osso sair para fora da perna. Não precisa. Se você tem uma fratura e tem um ferimento desse tamanhinho, só que esse ferimento, a profundidade dele chega até o osso, a gente já fala que é fratura exposta. Tem contato, esse furo ele tem contato da parte de fora, porque o problema da fratura exposta é a contaminação do osso, a infecção do osso. Esse é o problema dela. Porque ele é uma peça íntegra, né? O osso, ele não tem nenhum tipo de perfuração, não há nenhum tipo de... Quando você tem um ferimento, quando você tem uma ferimento, você pega a bactéria que está na rua, a bactéria que está na roupa, a bactéria que está naquele local, na grama, e aí ela vai até o osso. Esse é o perigo. Esse é o perigo, porque o osso é uma região que se infecciona de difícil tratamento. Então o problema da fratura exposta é a infecção do osso. Existem outras infecções de pele, de músculo, que trata-se fácil. Infecção do osso é muito complicado. Então esse é o problema da fratura exposta. Você tem essa contaminação, esse caminho, né, entre a parte... Então a fratura exposta ela é comum em acidente de moto, né? Aliás... A mais frequente das fraturas expostas, o pessoal pensa que a coisa é dedo da mão. Eu ia chutar que era... Nada, dedo da mão. Está fazendo algum trabalho, alguma coisa de atividade de trabalho, prende o dedo de alguma forma, ocorre uma fratura, faz um ferimento. Isso é muito comum. Você falou dos acidentes de moto. O motoqueiro, ele é o próprio para-choque da moto, né? Porque se acontece algum acidente, ele é o primeiro a cair. Sim. Os acidentes de moto, qual é a tua avaliação a respeito do que pode ser feito no pós? O motociclista, ele caiu, ele tendo uma fratura exposta, ele vai ser a mesma pessoa depois do acidente? Pode ficar normal, sim. Pode ficar normal. Mas tudo depende da gravidade do acidente. Tá? Você tem lesões extremamente graves, que às vezes até amputação é imediata. O choque, né? Até amputação é imediata, ou amputa no local, ou é necessária uma amputação no hospital. Não é comum, não é de longe, é a menos comum essa, tá? Mas isso pode acontecer. Hoje em dia eu estou acompanhando paciente que tem situação como essa, tá? E você tem as fraturas menores, tá bom? Você sabe que o acidente de moto, antes de a gente... O mais comum que é... Aliás, acidente de moto, as pessoas acham que não tem noção como cai, tá? Às vezes como a gente tem tanta moto, aí a pessoa está dirigindo, mas esse pessoal cai, infelizmente, e cai bastante. Tem muito acidente. A grande maioria, graças a Deus, não são lesões graves. Eles têm muita lesão abrasiva, que é o esfolado. A ralada no asfalto. Ralada. Então é muito comum ele ficar ralado. Então ralou a perna, ralou o joelho, ralou aqui, tal. E não acontece nada de mais grave. Esse é o usual da moto. É muito comum isso. Esse é o mais frequente, isso é todo dia. Todo dia você tem isso. 2, 3, 4 na rede pública, talvez até 5 chegando, né? Agora, você tem as lesões mais graves, né? Aí as lesões mais graves são os acidentes com que você tem a fratura associada. Aí você tem a fratura associada e a exposta ou não, né? Essas são as lesões mais
mais frequentes. mais complexas, né? As mais frequentes são as mais simples, como eu coloquei. Na né? questão da moto, o Jô Soares dizia que a moto foi feita para cair, né? Porque Sim. você tem que se equilibrar. É isso mesmo? A falta de equilíbrio é um grande adversário do motociclista, e ele na velocidade... Mas se a gente vê a forma como eles conduzem os veículos. Né? Assim, é admirável como a gente está no carro e fala assim, como você colocou, né, Guto? O para-choque dele é a perna, eles vão lá e cortam aqui, cortam ali, e você sabe que vai cair. Exatamente. E passa no vermelho e entra na contramão. Que vai cair. Você falou que todo o acidente com fratura passa por você. Você tem um número aí interessante de quedas e fraturas. A gente vai entrar no break, mas eu já vou começar a puxar esse assunto. Qual é o perfil de quem cai e principalmente aonde acontecem esses acidentes? O que eu estava te falando é que eu trabalho na rede... Vamos responder na volta do break. A gente fez suspense. A gente volta em instantes. Santa Casa e você, rapidinho. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666. WhatsApp 99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa a Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas.
Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje recebemos o médico ortopedista Dr. Maurício Sgarbi, que está falando dos cuidados que devemos ter dentro e fora de casa para evitarmos quedas. Antes da gente chamar o break, eu tinha feito a pergunta do perfil. Qual é o perfil? E você tem acesso a números de quedas, fraturas. Aonde que acontece? Bom, uma coisa assim, que eu acho que é importante colocar, né? Eu sou funcionário público aqui na rede pública, eu trabalho na rede particular, privada e na rede pública também. E todos os pacientes que se fraturam em Santos pela rede pública, passando nas 3 UPAs da cidade, e que o médico plantonista acha que pode ser um tratamento cirúrgico, cirúrgico, não estou nem falando de todos, falando que ele acha, quer dizer, já os casos mais graves, diariamente me encaminha para eu triar. E eu costumo fazer realmente uma estatística desses pacientes. E é surpreendente o número de fraturas, e fraturas um pouco mais graves, né, que ocorrem em casa. Né? Os pacientes, eles quebram em casa. E aí a gente tem 2 tipos, né, 2 tipos diferentes de pacientes, os idosos e os adultos jovens, né, que têm as fraturas. A gente tem de todo tipo de fratura, né? É importante separar esses 2 grupos, né, são fraturas diferentes, mas a quantidade de fratura de pacientes entre 20, 30, 40 anos, fratura de tornozelo, fratura do punho, na região do pulso, né, a gente chama de punho, é um número bem alto mesmo, que ocorre dentro de casa. E você tinha me falado o percentual desses acidentes que você tem a condição de tabular. Sim. Quantos poderiam ser evitados? Sem dúvida nenhuma. Pela história do trauma desses casos, 90% poderia ter sido evitado. São traumas feitos por distração. Basicamente não estar prestando atenção no que está fazendo. Não está presente. Você não está presente naquele momento. Você está lá, mas você não está presente. Então você está distraído e no movimento usual. Então eu vou dar um exemplo. Queda da escada. Me vem o paciente lá com uma fratura de tornozelo. E as fraturas de tornozelo, quase a grande maioria, precisam ser operadas. Olha só que transtorno, né? E o paciente vem com uma fratura de tornozelo. Eu pergunto, mas como é que você quebrou? Caí da escada. Aí você fala, mas você estava no trabalho? Você imagina, você não, eu estava em casa. Foi a escada de casa. Escada de casa. Você fala, mas como você cai da escada de casa, né? É distração, nem ele mesmo sabe como caiu. Né? Ele, que eu digo ela, paciente, tem todas... Homem e mulher também não... Homem e mulher, mais ou menos uma porção bem parecida. Então, queda da escada é muito frequente. Você está fazendo o paciente está fazendo algum tipo de trabalho em casa, de limpeza, escorregar, cai, e aí faz fratura na região do punho. Pacientes que fazem lesões de dedo, sabe, muito frequentes, manuseando facas, tá? Então, está fazendo algum trabalho de cozinha e vai e corta tendão. Então, essas coisas são feitas em casa por distração. É uma falta de autocuidado, né? Concentração naquilo que está fazendo. Concentração naquilo que está fazendo. Então, você está andando, olhando no celular, você está subindo, olhando no celular. Você deixou de colocar um óculos que você deveria colocar para você andar pela casa. Tá? Santos tem muitos idosos, nossa região tem muitos idosos. Uhum. O idoso também preocupa dentro de casa? O idoso preocupa muito mais. Isso é um grupo separado. Porque o idoso, enquanto o paciente adulto que tem esse tipo de fratura, ele vai ter um prejuízo, a gente está falando, um prejuízo de trabalho, afastamento, os custos que isso envolve. O paciente idoso, quando tem uma fratura do quadril, ele entra em risco da própria vida. São lesões graves para o paciente idoso. Então é um paciente que tem 80 anos, tem comorbidades que a gente chama, tem problema às vezes de coração,
problemas de diabetes, problemas de pressão, toma diversos medicamentos, às vezes já está senil, né? Não, tá velhinho, vamos falar assim, mas ele está tudo equilibrado, sabe? O corpo dele está tudo acostumado, e aí ele faz uma fratura de fêmur. Que vai imobilizá-lo literalmente, né? Isso, aí tá. Aí faz a fratura, é extremamente doloroso. Uma fratura de fêmur, o paciente não consegue se mexer, não tem como engessar uma fratura de fêmur. O gesso seria gigantesco se fosse engessar alguém com uma fratura de fêmur. Então é inviável. Ele fica na cama imobilizado para tudo. Aí ao banheiro, tudo se transforma numa grande dor de cabeça. E só um jeito de minimizar esse problema é operar. Quando você faz a cirurgia desse paciente, cirurgicamente você estabiliza a fratura. Aí ele passa novamente a se mexer, ele passa a sentar. Então imagina um paciente de 80, vamos dizer, comum, né? 80 anos é comum hoje. Esse é o paciente que tem fratura hoje de fêmur, o nosso é 80 anos. Ele está nessas condições que eu coloquei, todo equilibrado do ponto de vista da... E ele tem essa fratura. Aí desanda tudo, tá? Aí ele vai para o hospital, fica internado, tem que fazer todos os exames, vai para uma cirurgia que não é uma cirurgia pequena. Até por conta das comorbidades se torna uma cirurgia mais problemática ainda. Mais problemática. O paciente ele passa a ter risco mesmo, até na própria cirurgia, porém o risco dele não operar é maior ainda. Porque ele fica parado. E quem fica parado, o sangue não circula. Aí faz trombose na perna. Aí a cabeça logo começa a ficar ruim, né? O velhinho tem uma fratura de fêmur, ele fica no hospital, em 2, 3 dias ele já começa a ficar meio confuso, ele sai do ambiente dele. Há quanto tempo que eu estou aqui? Será que eu vou conseguir Exatamente. sobreviver? Às vezes a família fala, doutor, ele já não sabe onde está. Ele pergunta até ontem estava ótimo, agora a gente passa lá. Então, aí ele começa a não se alimentar, não quer beber água, não come. Entra num quadro depressivo? Entra num quadro depressivo. O intestino não funciona. Você vê, é uma cadeia que leva a mexer com o organismo todo com realmente risco. Então, muitas vezes, né, a família não sabe disso, nem o próprio paciente. Mas quando ele tem esse tipo de fratura, muitas vezes a pergunta é assim, doutor, mas quando é que ele vai andar? A conversa é outra. A conversa não, a situação é grave. Se ele vai sobreviver, tá? Né? Como ele vai sobreviver a isso tudo, né? E foi feito, né, onde estava conversando, num trauma em casa. O paciente que tem essa fratura, ele quebra em casa. E agora, né, nessa situação que a gente viveu nesses últimos tempos, né, de pandemia, e os idosos ficando em casa, a gente viu que as fraturas se multiplicando. Permaneceram. Então o que a gente viu foi interessante isso, né? Porque a gente viu o quê, né? As fraturas diminuíram muito. A fratura do motoqueiro não tinha mais, né? Isso no começo, né? Depois, aí houve uma proliferação do serviço de entregas durante o Covid, mas no começo você não tinha essa fratura, você não tinha a fratura de quem jogava bola, você não tinha, porque estava todo mundo em casa, mas uma fratura não diminuiu, até aumentou um pouco, foi uma fratura dos pacientes idosos. E eles quebram, sabe onde eles quebram? Eles quebram no banheiro. É o local mais perigoso. É o local mais perigoso, é o banheiro. O idoso vai quebrar no banheiro, vai estar o chão molhadinho, então ele foi lá tomar o banhinho, está lá com o pé, né, arrastando o pezinho, aí não tomou cuidado, molhou um pouco demais, distraiu, escorregou, caiu. E cai de... O que esse velhinho tem? Osteoporose. Isso que eu ia te perguntar, os ossos também vão sofrendo o desgaste, né? Os ossos, né? O paciente tem osteoporose, quando ele cai no chão não tem jeito. Né? Se a gente cai no chão, a gente cai sentado, só vai dar risada, caiu, você levanta e tal. O velhinho caiu sentado, quebrou o fêmur. Quebra na hora. Chega a ser fatal esse tipo de queda. Né? Pelo desenrolar. E você sabe que tem paciente que tem osteoporose tão grande que na hora que ele dá esse desequilíbrio, ele quebra em pé. Ele não precisa nem cair. Ele torce, na hora que ele desequilibrou, o pé prendeu, ele torceu, então ele torce, faz a fratura, aí cai no chão, obviamente, mas já quebrou em pé. Então o banheiro é o número 1. Aí a gente tem situações outras que fazem
A gente não quer que o velhinho caia. O problema não pode cair no chão. Ele vai cair por quê? Porque botou um chinelinho que não é o mais apropriado, que prende no chão, ou então tropeça no tapete que já não devia ter, aí tem um tapetinho ali que não devia ter, aí aquele tapetinho faz uma ondinha, onde lá ele vai lá. E é aquele tapetinho que também em contato com o piso Escorrega, se torna um skate. É esse mesmo, tá? Então às vezes é um tapetinho novo que foi colocado, uma gaveta embaixo que ficou aberta, um animal doméstico, cãozinho, gato, tá? Pode ter o cãozinho, o gato, mas tem que saber que tem que tomar cuidado. Tem que estar no olho, né? Vendo onde eles estão. Tem horários que já não tem que estar perto. Então tá à noite, já tá aquele horário que você tá só na cama, pra cá, pra lá. Às vezes você não espera que tenha, sabe? Precisa deixar a luz acesa. Então quais são os cuidados que você pode ter para evitar que socorra? Banheiro. O paciente, não é paciente, graças a Deus não é paciente ainda. Ainda, o né? idoso, né, vai ter que entender que vai ter que ter barra para segurar. Então tem que instalar barra no box para ter apoio. Tem que instalar barra muitas vezes ao lado do vaso sanitário. Eles não gostam muito porque eles acham que isso, mas isso é coisa de velho, né? Eles não acham que essas estão. coisas assim, né? Mas é fundamental. Então o banheiro precisa fazer apoio. Colocar apoio. Luz acesa. Luz acesa. Eu estava conversando outro dia com uma senhora que ela falou para mim assim, uma senhora idosa, ela falou para mim assim, então, você sabe que agora eu estou tão bem que eu nem acendo mais as luzes aqui. Não, continua acendendo a luz. Continua acendendo, não precisa, meu caminho é tão... Eu falo, nossa, mas aqui não faz isso, deixa uma luz, para que vai fazer isso? Deixa uma luz acesa. Então sempre ter uma luz acesa, telefone sempre perto, para chegar à noite, estou com o telefone, então às vezes levanta, deitado, levanta meio sonolento, sabe, para atender um telefone que está a alguma distância, então tem um risco de tropeçar, cair, ficar tonto. Muitos desses idosos têm labirintite. Então quando levanta, gira, descompensa tudo. Descompensa, dá uma girada e pode cair. Então, esses são cuidados. Então, uma iluminação. Às vezes, sabe o que é interessante? Existem umas iluminações que ficam até no chão. Sabe, como se fosse saída de emergência que tem. E vão balizando. Coloca, né, no quarto para saber o caminho, para poder ver, tá? Então, é a prevenção de quedas, né? Acho que essa é a forma principal. O grande mantra da medicina, né? A prevenção. A prevenção. Doutor Maurício Sgarbi, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais a sua presença. Volte mais vezes, porque é um assunto que tem uma continuidade muito grande. Convidando, eu estarei presente aqui. Já está convidado. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Hoje, 2 de julho, dia de Santa Isabel, a nossa padroeira. Como todos os anos, nós recebemos aqui a banda da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Somos os melhores do Brasil, mas eu não me contento de ser um dos melhores. Eu quero ser o melhor do Brasil. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, junto com a minha diretoria, com os meus conselhos, nós faremos da Santa Casa, sem dúvida alguma, o melhor hospital
do Brasil. Eu tenho um recado da nova Santa Casa de Santos a todos vocês. Neste instante está sendo depositada a primeira parcela do 13º salário de 2021. Um grande abraço, um beijo a vocês. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. 9 Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço.